O que eu devo dizer? Isaías 38, verso 15. Tal exclamação escapou dos lábios de Josué e foi a linguagem de amarga decepção. Ó Senhor, que direi agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Josué 7, 8. As mesmas palavras foram proferidas por nosso adorável Senhor quando sua alma estava sobrecarregada de tristeza na perspectiva de suas agonias e suor sangrento, sua cruz e morte sacrificial. Agora está minha alma perturbada. O que direi? João 12, 27. Aqui está a linguagem de alguém que estava cheio de perplexidade pelas dispensações da divina providência. Sua alma estava oprimida, seu espírito lamentou a proximidade da separação do Pai, do cálice, e ele comparou suas orações ao som emitido por uma garça ou de uma andorinha. Amado, esse é o nosso caso às vezes. Nossas circunstâncias são tão dolorosas, tão diferentes do que prevíamos, que perplexos exclamamos: o que devo dizer? Primeiro, devemos dizer que os procedimentos de Deus são muito misteriosos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Seu caminho está no mar, e seu caminho nas águas impetuosas, e seus passos não são conhecidos. Procuramos a luz, mas eis a escuridão. Esperávamos o sucesso, mas nos deparamos com o fracasso. Antecipamos a prosperidade, mas estamos mergulhados na adversidade. Nossos propósitos estão quebrados. Nossos planos são frustrados. Nossos céus estão cobertos de nuvens. Somos forçados a dizer: verdadeiramente, Tu és um Deus que se esconde. O que eu devo dizer? Em segundo lugar, devemos dizer que as palavras de Jesus ainda são verdadeiras. Aqui na terra, você terá muitas provações e dores. Ele determinou isso como inexorável para nós. Ele o designou. Ele o previu. Mas estávamos muito hesitantes em acreditar. Seja como for com os outros, esperávamos que fosse diferente conosco. Ou esperamos que as provações passadas sejam suficientes e que sejamos isentos no futuro. Mas não, quase todo dia traz alguma nova provação, algum novo problema, alguma cruz inesperada. Ó Salvador, suas palavras são realmente verdadeiras. É por muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus. O que eu devo dizer? Em terceiro lugar, devemos dizer que algumas das promessas de Deus requerem forte fé para acreditar nelas. Ele nos assegurou que se regozijará por nós para nos fazer bem, que Ele ouvirá nossas orações e ouvirá nossos clamores, que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Mas onde estão as respostas às nossas orações agora? Como essas perdas, cruzes, dificuldades, perigos e decepções podem nos fazer bem? Onde está seu amor, seu zelo pelo meu bem-estar, sua eterna misericórdia agora? Ele ainda é o mesmo? Ele ainda está em uma mente? Devo acreditar que esta é a melhor coisa que poderia me acontecer? Sim. Suas promessas e suas relações de aliança exigem isso. Mas que difícil, que fé forte requer, e o meu espanto, quão fraco sou. O que eu devo dizer? Em quarto lugar, devemos dizer que Deus fará exatamente o que quiser com seus próprios filhos. Ele tem o direito e Ele o exercerá. Ele cruzará nossas vontades, cercará nossos caminhos, cortará nossas expectativas e nos dará absinto e fel para beber. E por quê? Porque Ele gosta de nos causar dor ou tem prazer em nossos suspiros e tristezas? Não, ó não. Mas porque Ele consulta o nosso bem-estar. Porque Ele é mais sábio do que nós. Porque sou pobre e meu irmão é rico. Porque estou doente e minha irmã saudável. Porque meus esforços são cruzados e os do meu vizinho são coroados de sucesso. Nosso Pai se recusa a responder a tais perguntas.
Ele pergunta: não posso fazer o que quero com os meus? Ele gentilmente nos acalma com a garantia: vocês não entendem agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderão. Bem, o patriarca exclamou: ele não dá conta de nenhum dos seus assuntos. Nosso Pai sabiamente designa as circunstâncias e a sorte de cada um dos seus filhos. Ele traçou o caminho em que eles devem viajar. Ele designou seus limites, que eles não podem passar. Então, com Jó, dizemos: ele determinou isso, e quem pode se opor a ele? Ele faz o que quer. Ele certamente cumprirá o que decretou para mim, e ele tem muitas outras coisas em mente. Isso muitas vezes é profundamente penoso, mas o que devo dizer? O que devo dizer? Em quinto lugar, devemos dizer que a prova da fé é muitas vezes muito severa, extremamente dolorosa. O ouro é o mais fino dos metais e é mais testado do que qualquer outro, mas a prova da nossa fé é muito mais severa, completa e preciosa do que o ouro. Nunca o Espírito Santo operou fé no coração de um pecador sem que a providência de Deus não provasse isso. E quando está passando pelo fogo para ser separado de toda a escória carnal e sensual, quão extremamente pequena às vezes parece. Sim, às vezes, quando a procuramos, ela não pode ser encontrada como imaginávamos. Então vemos a pequenez da nossa fé. O fogo faz com que a escória suba ao topo e tudo que podemos ver é medo, dúvida, incredulidade, autopiedade, queixa, perplexidade, inveja, irritação e orgulho. Procuramos nossa fé, que antes da aprovação parecia tão saudável e tão forte, mas onde está? A fé não testada é, na melhor das hipóteses, uma fé incerta. A providência prepara a fornalha, acende o fogo, coloca o combustível. E nossa pobre fé deve passar pela aprovação. Como é difícil dizer, às vezes: embora ele me mate, ainda assim confiarei nele. Como é difícil acreditar que esta estrada áspera é a estrada certa, que leva à cidade celestial. Mas a fé provada será achada em honra e glória e louvor na manifestação de Jesus Cristo. Ainda assim, enquanto a fumaça da fornalha obscurece nossas perspectivas e as chamas estão fluindo em torno de nossas almas, muitas vezes somos levados a gritar: o que devo dizer? O que devo dizer? Em sexto lugar, devemos dizer que paciência e perseverança são necessárias sob nossas provações. Não devemos murmurar, não devemos reclamar, mas seguir pacientemente onde quer que o Senhor nos leve e suportar silenciosamente tudo o que o Senhor nos der. Ele não colocará sobre nós mais do que somos capazes de suportar, mas com cada tentação Ele dará um meio de escape para que possamos suportá-la. A paciência deve acalmar o espírito, aquietar o coração e fechar a boca. Então diremos com o salmista: fiquei calado, não abri a boca, porque tu fizeste isso. Se tivesse sido homem, poderia ter sido errado. Se tivesse sido acaso, poderia ter sido prejudicial. Mas foi meu Pai, e portanto deve ser sábio, santo e gentil. Somos obrigados a perseverar em silêncio e prosseguir, embora o caminho seja acidentado, embora os espinhos trespassem nossos pés, embora não possamos ver um passo à nossa frente. Devemos andar por fé, não por vista, acreditando que estamos seguros em meio ao perigo, que estamos certos, embora tudo seja desconcertante, e que tudo terminará bem, pois sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito, como está em Romanos 8:28. Ainda assim, embora tentemos exercitar a paciência e avançar lentamente no caminho difícil, às vezes seremos levados a exclamar: o que devo dizer? O que devo dizer? Em sétimo lugar, devemos dizer que quando Satanás nos impede, ninguém além de Deus pode efetivamente nos ajudar. Portanto, devemos olhar para ele. Satanás é nosso inimigo jurado, nosso inimigo feroz e vigilante. Se ele não puder nos fazer recuar, ele tentará nos atrapalhar e tornar nosso trabalho e nosso caminho amargos para nossas almas.
Sua oposição não é brincadeira de criança. Ele não é um inimigo fraco ou oponente inexperiente. Ele impediu Paulo e ele nos impediu tantas vezes. Ele sempre tentará nos atrapalhar, seja nos embalando no sono, nos atraindo do caminho certo para outro que pareça melhor, ou bloqueando o nosso caminho com dificuldades e tentações. Com um inimigo tão astuto, tão cruel, tão diligente, tão determinado, o que podemos fazer? Diga com o pobre, provado e perturbado Miqueias: quanto a mim, busco a ajuda do Senhor, espero com confiança que Deus me salve, e meu Deus certamente me ouvirá. Ó Satanás, você é um inimigo amaldiçoado e cruel, mas seu dia está chegando, e em breve colocarei meu pé sobre sua cabeça amaldiçoada, e na fé disso posso agora dizer: não se regozijem sobre mim, meus inimigos, pois ainda que eu caia, me levantarei novamente. Ainda que eu me assente nas trevas, o Senhor será minha luz. Ainda assim, a influência satânica e os obstáculos satânicos muitas vezes nos fazem suspirar. O que devo dizer? Finalmente, devemos dizer que, por mais difícil que seja o caminho, o fim mais do que compensará suas labutas e provações, pois o fim será glorioso. Sim, minha alma, há um fim, e sua expectativa não será cortada. A luz é semeada para os justos e alegria para os retos de coração. Eu posso agora estar nas trevas, agora posso ser deturpado e parecer confundido. Agora posso ser tentado e questionar tolamente até mesmo a fidelidade de Deus. Mas entregarei o meu caminho ao Senhor, nele também confiarei, e Ele o fará, porque me trará a luz e contemplarei a sua justiça. Direi então que Deus é fiel, que sua palavra é verdadeira, que suas promessas são certas, que seus caminhos são corretos e que suas perfeições serão glorificadas, pouco a pouco, por seu trato comigo agora. Eu direi: eu tenho um advogado acima, Jesus Cristo, o justo. Eu tenho um cajado no qual posso me apoiar, uma esperança que não me envergonhará, uma fé que não falhará e uma perspectiva, apesar de tudo, de uma herança inestimável, uma herança que está guardada no céu para mim, pura e imaculada, além do alcance da mudança e da decadência. Direi que acredito que vencerei e serei mais que vencedor sobre todos os inimigos, por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Bendito seja o seu santo nome, pela sabedoria para guiar e graça para me ajudar em todo o passado. Vou agora me esforçar para confiar nele e confiar nele para tudo o que está por vir ainda. Come thou fount of every blessing,